Mas obrigado por ter destinado esse tempo de vocês tão precioso para a gente tratar de uma pauta tão importante, que é falar sobre esses movimentos de planejamento municipais. Então, hoje a gente vai ter uma programação bem importante aqui para falar sobre tudo que já acontece na nossa região. Resgatar que a gente está aqui por um propósito, que é juntos construirmos comunidades melhores, que tem tudo a ver, absolutamente tudo a ver com o que a gente vê nesses movimentos que acontecem nesses 4 municípios, e talvez em outros municípios poderão acontecer a mais também, né? Então esse propósito é o que nos rege no dia a dia na Sicredi Pioneira, e é um propósito que a gente já percebeu que extravasou as 4 paredes da cooperativa, as 4 paredes de nossos espaços, enfim, e já está sendo usado nas comunidades, porque de fato é algo que está além, né, de simplesmente ter uma relação financeira, né, numa instituição financeira como a Sicredi Pioneira. A gente está olhando muito além, né? A gente quer realmente contribuir com as comunidades onde a gente está presente, deixando legado, entendendo que a gente precisa deixar um mundo melhor para quem vem aí depois de nós. Então, hoje nós teremos uma pauta relativamente densa, vai ser uma pauta bem cheia de conteúdo, onde além do Solon falar do Solon fazer uma palestra sobre o fazer juntos, a gente vai ter cada um dos 4 movimentos que a cooperativa apoia, que é o MOB Caxias Nova 2050 e Voti 100 e o Estância 360, falando do que está dando certo e aquilo que ainda tem algum entrave, né, tem oportunidade. Porque a gente percebe que no Nova 2050 tem algumas coisas que dão muito certo e outras que não tanto. Mas talvez no MOB Caxias pode ser o inverso. Então, um pode aprender com o outro. Ou daqui a pouco os problemas são comuns os 4 e a gente pode buscar uma solução juntos, né? Então, ao final, nós teremos aqui nada mais, nada menos que o Santiago Uribe, que veio de Medellín, lá da Colômbia, para ouvir tudo que vai ser apresentado aqui por nós e depois trazer as suas recomendações, né, do que a gente pode fazer para melhorar, né, aquilo que tem de oportunidade. O Usain Bolt é o homem mais veloz do planeta sozinho, mas ele pode ser mais veloz juntos. Olimpíada 2012, 3 anos depois que ele quebra o recorde mundial. Olimpíada de Londres, 4 por 100. A Jamaica ganha o ouro. Detalhe, até aqui, na história das Olimpíadas, só 2 vezes que os Estados Unidos não tinha ganho ouro. E os Estados Unidos era o favorito. Mas daí ganha a Jamaica. Qual é o primeiro raciocínio de que a Jamaica ganhou? Por que a Jamaica ganhou? Porque tem o Usain Bolt. Essa, de novo, é a metade da verdade. É uma verdade, mas não é toda a verdade. Qual é a outra metade da verdade? Se a gente pegar o tempo deles, 36,84, dividir por 4 pessoas, a gente chega à marca de 9,21. Era 9,58. Ele ficou mais rápido junto. Porque acontece uma coisa muito simples. Lembra da biologia da força dos juntos? De colocar as pessoas certas no lugar certo? Lá no primeiro vídeo, que a gente não conseguiu rodar ele aqui, lembra que essas corridas, seja elas 100 metros ou 4 por 100, o primeiro homem ou a primeira mulher, se é feminino, ela larga da corrida ajoelhado. Até que esse corpanzil de quase 2 metros, pesando uns 100 quilos, levanta do chão, ele perdeu segundos preciosos. Lá na primeira corrida, vocês vão botar na internet e vão olhar. Ele é o terceiro ou quarto que levanta. Já tem 3 ou 4 na frente dele. Porque ele é muito pesado. Depois que ele fica reto, em pé, não tem para ninguém. O Usain Bolt atropela todo mundo. Mas até ele conseguir ficar em pé, ele perde segundos preciosos. Corta para cá. Quem é que foi que saiu correndo? O Carter. Porque ele é o mais leve. Na corrida vocês vão ver que ele já dispara em segundo ou terceiro lugar. A Jamaica já está brigando pelo pódio quando dispara. O Usain Bolt é o último a receber o bastão. E ele recebe o bastão em pé. Tanto que é interessante de ver a corrida que o terceiro tem que se esticar para alcançar ele, porque ele é muito rápido. E ele se estica com os braços para conseguir pegar o bastão, quase cai. Ele pega o bastão e ele está em segundo lugar. Ele recebe o bastão em segundo lugar, e ele recebendo em segundo lugar, em pé, não tem. Ele passa o americano fica. E ele não passa o americano por muito. Ou seja, sozinho ele não ganharia os 4 por 100. Ele só ganhou os 4 por 100 porque teve uma força coletiva acontecendo. E é isso, gente.
Obrigado, então, por ouvirem a nossa fala sobre Juntos. E a gente queria compartilhar com vocês essa crença de acreditar no poder do Juntos, né? Que é juntos e na colaboração que a gente pode construir comunidades melhores, como já está acontecendo com os movimentos que vocês têm nas suas cidades. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Vamos ver se a gente consegue compartilhar um pouquinho da história que a gente construiu até agora, né? Na verdade, vive construindo. E eu acho que o importante também é dizer que os movimentos que a gente está vivenciando não tem nenhuma intenção de competir com ninguém, e sim de colaborar, né? Porque muitas vezes a gente pode, ao fazer contato com o poder público, que é quem efetivamente faz a execução de tudo que a gente pensa, nós temos que cuidar para não ser interpretados de forma equivocada. Nós não queremos competir com ninguém, nós queremos colaborar. E essa é a nossa intenção. Por isso que o MOB é uma associação de mobilização. Então, o maior objetivo do MOB é mobilizar a comunidade de forma organizada. Colocado com o propósito, né, do evento, nós iniciamos, o Solange que apresentou, né, oficialmente com estatuto, com CNPJ a partir de 2018. Mas a ideia nasceu lá em meados de 2014, quando o Caxias do Sul vinha passando por uma grande crise, né? Aquela crise de 2014, 2015, onde perdemos mais de 25 mil postos de trabalho. Então, dentro da Câmara de Indústria e Comércio, uma diretoria de economia, o Sinduscom, a DCE, algumas entidades se reuniram, né, com a parceria e a ajuda do SEBRAE e foram conhecer algumas práticas. Então, foram visitar Maringá, Joinville, né, verificar o que esses municípios, essas regiões estavam fazendo. Trouxeram de lá muitas boas práticas, como o Observatório Social, algumas outras iniciativas, né, para ajudar no desenvolvimento. E se nasceu, então, essa intenção de se fazer um movimento. Na época era para ser um conselho, assim como o Conselho Municipal, um CODES e um CODEM, mas eu digo hoje que, sabiamente, se decidiu naquela época se tornar uma entidade, então, sem fins lucrativos, com esse modelo que foi em meados de 2018. De lá para cá, isso que está circulando, esse grupo, conforme disse o nosso presidente, o nosso vice-presidente, essa Câmara, praticamente são mais de 400 voluntários hoje, mais de 50 entidades, vem então fazendo algumas entregas fruto desse aprendizado, como o Maringá faz, como outros municípios fazem, e não um master plan, mas um conjunto de planos que estão aí. Então, no decorrer de 2018, essa turma então se reuniu e elaboraram uma agenda eleições. Essa agenda eleições, ela ficou intitulada como Agenda Eleições 2020, 187 projetos, né? Todos os candidatos na época assinaram um termo de compromisso com essa agenda e a gente vem monitorando ela até hoje, deu origem à Agenda Eleições 2024, então os dois mandatos do atual prefeito Adiló, a gente vem trabalhando para que esses projetos realmente saiam do papel, um grande percentual saiu, mas deu tão certo que a gente foi provocado pelo próprio Sicredi e por outras entidades a fazer a Agenda Eleições 2022. Né? E estamos reeditando ela agora, Agenda Eleições 2026. Mas o nosso maior aprendizado, planejamento não é construir um documento, não é construir o livro, né? Não é construir projetos, e muitos desses projetos não foram construídos, não são construídos pelo MOB, né? São projetos que ou é o Poder Executivo que faz, ou é um deputado que leva, ou é uma entidade. A gente ajuda, a gente apoia, juntos, né? Como os vagalumes, a gente começou a piscar juntos, Solon. Estamos piscando igual e está funcionando. E construir, não sabíamos da fala, mas construir confiança, né? Então, esse é um trabalho de formiguinha, construindo confiança, desenvolvimento, né? E fazendo realmente as coisas acontecerem. Nós estamos aí para ciclos, né? Alguns chamam de onda, mas indo para o terceiro ciclo, completando 10 anos aí, para um ciclo, então, aí, de ampliar essa confiança. Falando agora do Nova 2050, o Nova 2050 ele foi o primeiro projeto pós-MOB Caxias, o Solon comentou nessa questão de surgimento desses projetos de cidade, e nós nos inspiramos, na verdade, na época Gramado estava fazendo, junto com a CEPA, o nosso amigo Daniel Caporali, né, em Gramado, e de alguma maneira essa notícia caiu nos nossos ouvidos e despertou a vontade de não deixar a nossa cidade, que nós tanto amamos, antes alguém comentou aqui,
a joia que é a nossa região, né? A nossa cidade. Eu sou apaixonado pela nossa cidade, nossa região, e tudo que a gente tem hoje, segurança, tranquilidade, o desenvolvimento, a disciplina do povo, não é graças a nós. Isso foi nos deixado. Então, nós somos responsáveis por deixar um legado para quem vem depois. Também já foi comentado aqui, mas eu acho é muito forte, muito importante nós termos isso em mente. E também foi comentado a questão de deixar esse legado que o Solon comentou, pensar a longo prazo. Né? Então, nós não vamos resolver os problemas para amanhã, nós vamos ter anos talvez, mas nós temos que começar agora. Tá? Pessoal, então o Nova 2050 surgiu dessa ideia de poder contribuir com o desenvolvimento mais ordenado, sustentável de Nova Petrópolis, inicialmente de toda a região também, para nós conseguíssemos inserir nesse contexto todo. Foi feito esse planejamento, foram inúmeros encontros e reuniões que, vamos lá, muito além de um olhar político só, mas também empresarial e voluntário, muito voluntário, né? A gente conseguiu construir e reunir essa agenda de desenvolvimento sustentável, que está aqui, né? Essas propostas todas que foram coletivamente discutidas, amplamente na sociedade, depois foram reunidas num projeto para ser, então, desenvolvidas com um olhar para frente. O que ocorre? Nós levamos isso também de forma legal, isso também acho que tem que ser dito para a Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores aprovou por unanimidade o projeto, e depois nós, de novo, eu e ele, embaixo do braço, isso, levamos também para termos efetividade nas ações, né? E hoje, eu acho que o prefeito vai falar isso depois, hoje a prefeitura está com isso, está de posse desses projetos, tem isso talvez no seu planejamento de futuro. Eu creio também, isso é uma opinião muito pessoal minha, que muitas das coisas que a gente vinha colocando aqui nesse relatório, nessa agenda, já foram realizadas, estão sendo realizadas. Mas eu tenho uma frase aqui: o fortalecimento do turismo passa pela valorização do agricultor. Isso nós não abrimos mão, né? E no início a gente falou, acho que foi o Daniel que falou, meu xará, da perda da identidade das cidades, né? Nós não queremos perder a nossa idade, a nossa história, né? Ele está muito focado nisso, né? Cada vez que... Vocês sempre vão ouvir falar o prefeito de Nova Petrópolis no agricultor, tá? Que eu defendo ele ferozmente, eu fui vereador durante 24 anos, eu sei das dificuldades que eles passam, tudo, né? Até um projeto turístico que a gente fez uma vez... fez ali na São José do Caí, no memorial dos Pomerânos, né? Até teve gente da cidade questionando, mas o que o vereador está fazendo lá embaixo? Fazendo um memorial num lugar que não é turístico, que não é nada, né? Mas são pessoas que não conheciam aquela comunidade lá, né? Que era colonizada os pomeranos, e a estrada vai se dominar a Rota dos Pomeranos em homenagem aos nossos agricultores. Vai ter ciclofaixa lá, aos pomeranos lá, e tem uma ciclovia que está sendo feito lá na linha, isso que é bacana. Paralelamente também, em 2018, já tinha um grupo na linha Olinda, lá, né, que começou a imigração alemã, vai ser terminada uma ciclofaixa, nós vamos terminar nossa administração e vamos unir uma ela de ciclofaixa da imigração alemã, né, que começou, tudo resgatando sempre a história, né? E assim, a gente tem muito compromisso com o NAU 2050, a gente sabe isso, a gente vai executar dentro do possível. Força de vontade não existe. Falta muito? Falta. Nós sabemos disso. É uma tentativa. E assim, o Nova 2050 está passando a terceira gestão municipal, a terceira administração. A primeira pensava de um jeito, a segunda pensava de outro e a terceira pensa de outro. E junto com o prefeito bem comentou, ele entendeu que deveria de ficar nas secretarias o projeto do Nova 2050. Certo ou errado? Não sei. Tem jeito melhor? Talvez sim. Isso, a exemplo de Caxias, depois que foi falado antes do Mob Caxias, eu gostaria que o Salvador Uribe desse o feedback, se tiver, para o Nova 2050. Onde é que... Por quê? A gente sabe que não está o ideal. É o que nós estamos fazendo, talvez de forma amadora, talvez de forma que nós entendemos que seja certo, né, prefeito? Mas vocês viram aqui que a força de vontade não falta, engajado todo mundo está. Não conseguimos andar talvez mais, ou poderíamos fazer de uma forma diferente para andar mais, fica essa questão. Boa tarde. Agradecer
Daniel, Sicredi, Solon, parabéns pela iniciativa. Acho que é isso que nos move. Na verdade, somos todos pessoas que estão tentando lutar. Nesse momento também quero agradecer o Valmor. O Valmor foi um grande incentivador para que a gente realmente conseguisse fazer a nossa iniciativa do Ivoti 100. São vários amigos que andavam de bicicleta e reclamavam da cidade, falavam que Ivoti era uma cidade que podia ter isso, podia ter um parque, podia ter as cidades que a gente perdeu. A gente ficava reclamando que perdeu o Lindolfo Collor, perdeu o presidente Lucena, que são áreas bonitas, e se emanciparam uns anos anteriores à cidade e deixaram nossa cidade menor do que ela é, e a gente perdeu espaços importantes na época. Então a gente começou a falar muito sobre isso, e um dia o Donato, que é um rapaz que talvez ainda vai chegar, que a turma não é muito grande, são poucas pessoas que começaram o projeto, e não foi muitas vezes que a gente dizia isso. Então vamos fazer um projeto, vamos falar com o Valmor. O Valmor nos ajudou muito, ele foi realmente um incentivador, ele nos trouxe muitas informações. Acho que dali a gente conseguiu levar adiante bastante, muitas coisas boas, e a gente trouxe de lá para o nosso projeto. Falamos com o prefeito na época que ele estava iniciando a segunda gestão dele. Ele nos deu a abertura, conversou com a gente, achou interessante que a gente fizesse o projeto. Naquele momento, o Valmor nos indicou o Daniel. Queria que tu viesse aqui, Daniel. Daqui a pouco eu vou pedir para tu falar também. E o que acontece? Com o Daniel, a gente entendeu um pouco o que a gente precisava fazer. Fazer um projeto amplo, um projeto mais claro. Então, é o primeiro ano que a gente está realmente conversando um pouco mais sobre o Ivoti 100. Mas muitas e muitas vezes vocês também devem ter passado por isso. Marcos, isso não vai dar em nada, né? Isso a gente ouve praticamente seguido e a gente não desanima. A gente continua fazendo as reuniões, continua escutando, e isso é o mais importante. Então, sim, vamos seguir adiante. Quantas vezes a gente liga para o Daniel, Daniel, tá difícil, vamos lá, vamos conversar. Planejamento, a gente planeja a nossa cidade para Ivoti 100 por quê? Foi em 1964 que a cidade foi criada, e nós estamos planejando ela para 2064, um pouco além de Nova Petrópolis que queria. Então nós não queríamos imitar Nova Petrópolis, a gente realmente seguiu para 2064, que vai ser os 100 anos de Ivoti. Então é um movimento liderado por pessoas, mas criado por pessoas. Na verdade ele como é que eu vou passar isso? Ele é um movimento criado por nós, mas não que vai ter a ideia daquilo que o Marcos quer, ou do Donato quer, ou do Marcelino quer. Não, é a ideia da população. A ideia daquilo que vai ser criado, e a gente fez várias oficinas. Em cima disso se criou várias ideias forças, mas vamos seguir adiante aí. Essas são as nossas motivações principais, né? Mobilidade, meio ambiente, economia, segurança, turismo, agro, saúde, educação, cultural e infraestrutura. A gente tem um problema sério na cidade de mobilidade. A cidade ela atende vários municípios para a região metropolitana. Então, Picada Café, São José do Hortêncio, Presidente Lucena, Lindolfo Collor, todas passam por Ivoti. Então, nós temos linha nova, né? Então, muitas, para vir à região metropolitana, passam por Ivoti. Então, Ivoti é uma cidade com um problema muito sério de mobilidade urbana. Foi feito um projeto, né? O Daniel acabou participando. O principal objetivo, então, era ouvir a comunidade em forma de participação, que ela construa um legado para a gente, né? O que a gente não quer? Não quer interferir na administração, não quer tirar a caneta do prefeito, mas quer também que ele olhe para os projetos que a comunidade criou, para que a gente consiga seguir adiante, para que ele não perca tempo. Os projetos estão prontos, nós temos mais de 160 projetos criados nessas oficinas. Muito boa tarde, sou o Eduardo Câncio, Duda.
Estância Velha, sou empresário em Estância Velha. E vou fazer uma introdução antes de passar para a Daniela Pelim, que é a diretora executiva contratada do Estância 360. Vou fazer uma introdução porque fui uma das pessoas que iniciou a construção desse projeto em Estância Velha. Nós se juntamos também como uns amigos aí, nem em Voti, né? Aí, o que vamos fazer? Vamos ajudar no hospital? Era uma vontade genuína em colaborar, mas sem ainda nada muito claro. Aí nossos amigos de Voti lançaram o Voti 100, bem naquela época. Aí os amigos, bom, vamos aprender com os nossos vizinhos, né? E aí fui lá, a turma foi me explicar, né? Agradeço profundamente. Me explicaram como é que funcionou, e aí a gente foi conversando entre os amigos e buscando idealizar esse projeto em Estância Velha. Depois vim aqui em Nova Petrópolis também, né? O Bom Humor me atendeu, vim aprender aqui também. E nessa caminhada eu já fui pescando aquilo que poderia ser melhorado em Estância Velha. Então foi já encurtando o caminho. E aí iniciamos, eu vou falar um pouco, antes de passar para dentro, da governança, de como está funcionando o Estância 360. Porque daí nós fundamos um instituto, o Instituto Pró Estância Velha, o IPEV, que é uma entidade formada por esses amigos, né, que hoje funciona como uma espécie de mantenedor do Estância 360. Mas olha só que interessante. Depois do projeto todo construído, com as ideias forças e tal, as oficinas, nós juntamos mais de 100 pessoas. É incrível como aparece gente inteligente para ajudar nessa hora, né? Mas muitas cidades faltam os movimentos organizados para essas pessoas inteligentes contribuírem. E a gente foi juntando e tal, e fizemos então um projeto que virou uma lei municipal deliberativa. Olha a governança aí. O que é esse deliberativo? Esse é o planejamento estratégico para a Estância. O seu Diego Francisco e o sucessor dele são obrigados. Por que entre aspas? Porque nunca é obrigado, né? Mas está na lei dizendo que essas 12 ideias-forças são a direção que o município quer seguir para se desenvolver. E lá dentro estão os 145 projetos. Bom, olha só que interessante, a governança ainda vai melhorar. Dentro dessa estrutura foi criado um conselho municipal híbrido, 5 membros da sociedade civil organizada, que é o presidente, que é uma pessoa do CDL, uma pessoa da CI, 2 pessoas do IPEV, que é o mantenedor, e uma pessoa lá do loteamento industrial. 5 pessoas. Mais 4 membros nomeados pelo prefeito municipal. E esse conselho que se chama COGED, Conselho de Gestão de Desenvolvimento Econômico, ele tem a função de avaliar toda a nova lei que é proposta no município e dizer para a Câmara de Vereadores se essa lei está ou não alinhada com o planejamento estratégico. Porque a Câmara de Vereadores só pode votar se tiver um parecer favorável do COGED dizendo que a lei está alinhada. Primeira experiência que ficou para mim, final do dia tudo é sobre pessoas. E quando eu entrei nessa posição de liderança executiva do projeto, eu comecei a perceber, porque essa reclamação é comum, a falta de engajamento, a falta das pessoas e como a gente poderia fazer isso. Então, no meu desafio pessoal dentro do projeto, eu me propus a mapear pessoas, a me conectar com pessoas, a buscar pessoas que estariam de alguma forma conectadas com o projeto, conectadas com o valor da cidade. E eu confesso a vocês que eu entrei em novembro de 2024, nós estamos em junho de 2026, e agora eu digo para vocês que cada ideia, a força, tem uma liderança executiva que nesse processo foi mapeado
como sendo uma réplica de cima para baixo do projeto. Outro dado importante para vocês, a maioria das lideranças são femininas. Mulheres que entendem o valor da cidade, mulheres que trabalham na cidade, mulheres que têm propósito com a cidade. E hoje eu tenho um time de liderança que a maioria dele é feminina. Então, esses dois indicadores são muito importantes porque agora essa liderança executiva que foi instaurada dentro dessa governança, ela vem com uma energia muito forte e nós estamos aí com um planejamento estratégico para 2026, que provavelmente a gente vai entregar todas as ações executadas, né? Então, esse é um dado bastante importante, mas é um processo minucioso de dedicação, de amor pela cidade, de conexão com as pessoas. Quando uno oye el planejamiento de escenarios futuros, uno normalmente tiene una línea de tiempo que es pasado, presente y planeja el futuro. Y esa línea, yo personalmente y metodológicamente acho que ela no está bien feita, ela es así. Vocês tienen pasado, presente y lo que conecta el pasado con el presente es el futuro. As sociedades que planejan mejor el futuro, colectivamente ese futuro les fala sobre el trabajo que tienen que hacer hoy para llegar a la. Y esa es la llave del planeamiento de escenarios futuros, gente. El tiempo que vos están invirtiendo en planear el futuro, y si ese futuro es planeado bien, estructuralmente, metodológicamente, colectivamente, y crea una visión que vira ese mantra, ese futuro les fala sobre todo el trabajo que tienen que hacer hoy y de aquí en adelante. Y vira planeamiento en primera persona. O peor que puede acontecer es que uno planeje visiones a la no abstracto que ninguém sepa que tiene que trabajar para que esa visión acontezca. Y por eso falo mucho de visión de futuro, eso fue en lo que nos concentramos mucho cuando construíamos todos esos documentos, ahora volto. Y en el caso de Medellín, nos tuvimos 3 visiones de futuro. Oye, trouxe una decía educadora, ahora voltamos a esto acá no panel. Más gente, a otra gran secreto del planeamiento de escenarios de futuros es que vos tiene que planear en las 3 escalas diferentes del desenvolvimiento. Vos tiene que planear la ciudad y el territorio, más vos tiene que planear comunidades de sentido y vos tiene que planear personas. Por ejemplo, planear a comunidad de sentido de la gente en torno a los viños es un planeamiento maravilloso, mas hay que planear esa persona en todo y el territorio para que ese proyecto de vida acontezca. Si vos no hace ese planeamiento en los 3 niveles, él fica con lagunas muy fuertes, ¿cierto? Y nuevamente el mensaje, ciudades son personas, los territorios son personas, ideas, sueños y acciones juntas, siempre. Yo voy a compartir una experiencia de Medellín y de Colombia en la que yo participé. Ninguém visitaba Colombia allá en 1980, ninguém visitaba Colombia. No teníamos turismo, muy poco. Y Medellín, ni fodendo, como dice la gente, allá vos no va ni loco. Y hicimos una pesquisa. Yo fui a Europa a visitar muchos países de Europa y a preguntar en las agencias, porque no teníamos internet en la época, y en todas las agencias tenía un warning, un letrero, no viaja a Colombia y ni imagina viajar a Medellín. Mas las mismas agencias nos compartieron a lista de personas que tenían viajado a Colombia. Y a sorpresa es que el 90% había voltado 1, 2, 3 veces.
aquel trabajo era para la presidencia de la República, para crear a marca nación. Y nos voltamos al presidente, a la primera dama y a la agencia de publicidad. Y falamos, gente, todo el mundo fala lá que viajar a Colombia es un risco, pues que corre un risco, ¿cierto? Mas quien viene, volta y volta y volta y volta y volta. Y ahí nació una marca que fue una marca premiada como las mejores marcas país. Colombia, el risco es querer ficar. El peor error noso fue que después de 3 presidencias, un presidente borró, mas esa marca hizo que el turismo en Colombia voara. El mensaje es, vocês tienen unos mensajes súper poderosos, aprovechen ellos, mas precisan de una visión y una comunicación bien estructurada. Y ahí, eso es lo que yo quiero hablar, gente, el planeamiento estratégico, él trae el pasado, los valores del pasado, junta personas a planear juntos, eso es lo más importante, y ese futuro, él nos tiene que hablar y dar tarefas súper concretas. ¿Cuál es mi preocupación para todos vosotros? Yo vi esos documentos muy grandones. 3 proyectos ya es mucho. Por allá me falaron de 600 proyectos, yo conozco el de Móvica. 3 proyectos es mucho. A sociedades que se concentran en 2 o 3 proyectos y focan toda su energía en una visión con esos proyectos, ellas llegan bien longe. Es una recomendación como planeador estratégico. Planear 600 proyectos es una energía súper grande que ninguém tiene para hacer. Es un trabajo maravilloso, mas prioricen 3 os 3 más importantes. Y la mejor manera para planear, para priorizar ellos, es con una visión bien clara del territorio. Y el último mensaje, vocês no son concurrentes, ¿cierto? Picá, Café, Nova Petrópolis, Ivochí, Caxias, Estancia Abelha, vocês no son concurrentes, vocês son los mejores parceros para crear juntos un circuito de desenvolvimiento regional. Mas precisan de lo más difícil, juntar personas que no se imaginan juntas pensando el territorio, ¿cierto? Y esto tiene que virar con frecuencia y repetición una práctica, o si no, no da cierto. Una práctica que mantenga las energías de voces trabajando juntos para que con todos esos atributos los planes viren grandes procesos, ¿cierto? Vocês falaban en la presentación. Voy a hacer una pregunta y al mismo tiempo una dica, duda. Vocês hoy tienen diseñado una estrategia de comunicación para engallar empresarios. Y la dica es la siguiente. Los empresarios, ellos escuchan mejor otros empresarios. Si você quiere convidar empresarios para que participen del planeamiento do territorio, no convida a Santiago para hacer ese trabajo, porque ellos escuchan empresarios, ellos no escuchan a Santiago el planeador, ¿cierto? ¿Cómo están enxergando eso duda y cómo enxergas tu trabajo? Porque yo vi un hombre empresario súper empoderado llegar aquí y falei, gente, ya tienen ahí un valor súper fuerte, más cuando él falaba, tengo 500 que no logro engallar, tienen ahí un gap para hacer ese ajuste que yo que vos puede ser esa gran lideranza para ayudar, no tiene que hacer todo el trabajo. ¿Cómo están pensando ese trabajo duda y cómo enxergas ese sector para ser el experto y que sella esa fuerza para elevar ese planeamiento adiante? Obrigado, Duda. Yo quería
já para passar a Nova Petrópolis, eu queria fazer um comentário, Daniel, e a gente de Caxias já me escutou um par de vezes. Poderia ser bem interessante que uma próxima vinda eu convidar um dos empresários que participou desde o princípio no trabalho de transformação de Medellín, porque gostei muito, Duda, que o ênfase fosse no legado, certo? Os símbolos, eles ajudam ao planejamento a deixar a semente certa. Planejamento sem símbolos é como amor sem coração. Vocês precisam de símbolos no planejamento. Vocês han escutado muito a palestra de Medellín. Tínhamos lixão, viró una montaña de lixo y alá creamos el distrito de la innovación, porque el mensaje era, podemos virar el lixo en la fuerza de la innovación de nuestra ciudad. Y ese mensaje movimenta las energías de la ciudad. Él llena como esa capacidad y esas ganas de continuar trabajando. En Caxias, ¿cuál sería ese proyecto? Obrigado. Y yo quería dar un último mensaje, abrir para algunas preguntas, pegando gancho das palabras de Duda y oleando por acá, amigo Paulo de Sebrae. Yo acredito mucho en esas juntanzas, vocês y Credi, porque conozco un poco bien vocês, conozco el proyecto líder y eso. Yo acho que a palabra mágica es una pedagogía para crear esas nuevas ciudadanías. Y cuando olho el proyecto líder de vocês y olho este trabajo, tal vez estamos muy enfocados en el documento de planeamiento y menos en el activo más importante, es que hacer esto crea los nuevos liderazgos. Y si esto vira una escuela de liderazgo territorial, no para producir el documento que también, más para producir los nuevos líderes de los territorios, con una pedagogía robusta, ¿cierto? Vocês juntos con esa pedagogía, porque los que hacen la transformación en el territorio no son los proyectos, son las personas que hacen los proyectos acontecer. Yo acho que ahí tienen un secreto bien importante, Daniel, a gente de Sebrae, Movi, todos vocês, ¿cierto? Nova Estancia Vela 360, Nova 2050, ¿cierto? Es 2050, 2050. Movi Caxias, ¿cierto? Y Inbotis 100, que yo acho que es focar mucho en que vocês sellan la plataforma de la creación de esa pedagogía de los nuevos liderazgos para la transformación de los territorios. Casi que el objetivo para los próximos años es que vocês gradúen juntos de esa pedagogía, cohortes de esos nuevos líderes para el planeamiento territorial. Yo acho que ahí tienen un potencial enorme, porque ellas van a trocer la energía para hacer todo o que planejemos acontecer. Es una dica que puede ser interesante y yo gustaría abrir aquí a plataforma, claro. Entonces, voy a dar a respuestas, mas ellas no son respuestas fechadas, porque los contextos tienen también que, você tem que adaptar a los contextos, mas yo convido mucho a gente, cuando se fala de la cuádruple hélice, no es lo mismo ser lideranza del sector privado que ser lideranza del tercer sector. Nos tuvimos escuelas de lideranza separadas. Yo faço un compromiso en nombre de Sicredi, que es quien me troce. Si ajustamos las agendas,
como vengo periódicamente, poder ir a cada territorio y tener un olhar allá, umas 2, 3 horinhas de trabalho com vocês, como parte desta consultoria. Está gravado aí, filmado.